Não, gente, a nossa aula gravada? Eu já assisti, já. Já? Então, todos os dias nós gravamos a nossa aula e a prof posta lá no grupo para os coleguinhas que não conseguiram entrar na nossa aula poder estar assistindo. Ou vocês mesmos tá assistindo a nossa aula e relembrando o conteúdo, né? Então, gente, ó, estamos no mês 7, hoje é dia 1º de julho. Contagem regressivas, faltam apenas alguns dias para as férias. Mas vocês não querem férias, né? Vocês querem continuar aqui comigo tendo aula, né, gente? Então tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu não aprendi muita coisa, assim, prof. É. Ô, gente, que pena que nós começamos a nossa aula pelo Meet só agora, né? Mas vamos lá então, meninas. Olha só, hoje nós vamos trabalhar então o uso do hífen. O que é hífen, prof? Pelo amor de Deus, é de comer, de beber, de passar no cabelo? Como que eu faço? Como que funciona? Né? E também nós vamos falar um pouquinho das indústrias petroquímicas, que está lá em ciências. Por isso que a prof colocou aqui o fundo do mar, né? Pra gente trabalhar um pouquinho, falar um pouco sobre petróleo, de onde que é retirado, como que surgiu, como que funciona. Tudo bem? Gente, a prof vai chamar aqui a Daniele que ela pediu para entrar, mas até agora ela não entrou. A prof vai mandar aqui o link para ela. Vamos ver se ela consegue entrar. Estamos te esperando, vamos lá. A Daniele. Tudo bem, então. Mandei mensagem para ela, que ela também disse que hoje ela estava ansiosa, gente. Era 8 horas, ela queria entrar na nossa aula. Vamos lá. Para Maria, que já pegou a apostila. Daphne também. Daphne já está com a apostila em mãos. As meninas Emily e Beatriz também, né? Olha só, pequenininhas. O uso do hífen, a gente sabe. Muitas vezes a gente usa ou não usa. A gente fala. Mas a gente nem sabe muitas vezes qual que é o emprego, qual que é a funcionalidade do uso do hífen. Então, quando se fala em hífen, exemplo, a gente fala, mas a gente não fala guarda hífen roupa, a gente fala guarda-roupa. E entre o guarda e o roupa, existe ali um tracinho, né? A Daniela aqui pediu para sair, mas já não entrou. Vamos lá, ela desligou. Então, quando se fala assim, guarda-roupa, a gente não fala guarda hífen roupa, né? Guarda-roupa, guarda-chuva. Então, entre uma palavra e outra, existe ali um tracinho, não existe? Esse tracinho na língua portuguesa que nós chamamos de hífen. Algo está dando errado com a Daniela, está tentando entrar, mas não consegue. Então, a gente vai saber as novas regras, o que mudou, o que não mudou. Quando que eu uso esse hífen, quando que eu não uso, certinho? Então, gente, a língua portuguesa, ela nos prega muitas peças. Um exemplo. As pontuações. Prof, o que é pontuação? Eu nunca usei. A gente usa assim, principalmente quando a gente vai falar. Porque se a gente não usar corretamente quando a gente vai falar as pontuações, quem está nos ouvindo não consegue entender diretamente, certo? Exemplo, se eu perguntar, Maria já almoçou? Vocês entendem que eu fiz uma pergunta, fiz uma afirmação? O que eu quis dizer realmente? Olha só a entonação. Então, quando eu falo assim, ó, Maria, você já almoçou? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, se é uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Oi, Matheus, bom dia, tudo bem com você, Matheus? Muito bem, que bom que você entrou. Nós estamos aqui já falando sobre a língua portuguesa, então nós vamos fazer português primeiro e depois nós vamos falar sobre a indústria petroquímica e ciências, tá? Nós estamos falando das pontuações, do hífen, né, que tem aí no texto de vocês, um pouco sobre o hífen. E a prof está relembrando vocês da importância da língua portuguesa, tanto ao falar quanto ao escrever. Exemplo, se eu falar assim, Emily acordou, eu estou afirmando, Emily acordou. Ponto, um pontinho final. Mas se eu fazer uma pergunta, Emily, você acordou? Olha aqui, a minha entonação de voz, ela se torna diferente. Então, vai lá um ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta se ela já acordou ou não, certo? Por isso, gente, é muito importante a leitura. Quanto mais você lê,
melhor você fala e melhor você escreve, certo? Se você não tem o hábito de leitura, cria o hábito de ler. Por quê? Se você não ler, você começa a atropelar as palavras, tanto ao falar quanto ao escrever. E quando você pega para ler, meu Deus do céu, aí você não consegue entender aquilo que você está lendo, certo? Então, quanto mais você lê, prof, mas eu preciso ler esse monte de livro, eu preciso ficar lendo o tempo todo. Ó, a prof tá com plano de fundo aqui, mas não dá pra ver. Tem muitos livros, o livro de vocês do sexto ano, gente, é muito amplo, tem muitos livros, a prof tá com todos eles aqui, e é uma pilha de livro, não é, gente? Então, se vocês tiverem o objetivo de ler pelo menos 1, 2 páginas por dia, ou apenas acompanhar a atividade que a gente está tendo, ir lá na página que a prof coloca e fazer a leitura, já vai ajudar vocês e muito. Uma coisa que a prof fala, não tenha preguiça de ler. A leitura é fundamental, a leitura é essencial para a nossa vida, certo? Aqui a Daniele está tentando entrar, a prof vai permitir aqui a entrada da Daniele. Bom dia, Daniele, tudo bem com você? Seu microfone tá desligado, tudo bem, Daniele? Bom dia. Aqui é a Daniele. Tudo bem, Daniele? Sim? Ai, que bom que você entrou na aula para participar com a gente. Gente, essa Daniele, ela começou a participar com a gente desde ontem. Aí tem a Maria, né, Maria, que faz dias que já participa. O Matheus também, a Emily e a Beatriz estão juntas, dorminhocas, acordaram agora. E nós temos a Daphne Princesinha, ela quase não fala com a gente pelo microfone, né, Daphne? Mas é por mensagens. Tudo bem. Então, meninas e meninos, está faltando o João Lucas ainda, né, gente? Mas que bom que todos vocês estão aqui. Daniele, você que chegou agora, nós estamos falando de português, tá? Da apostila de hoje, o uso do hífen, né? Que tá lá na apostila. E a prof tá falando também quanto é importante vocês ler, fazer a leitura, tá? Professora, o que eu devo ler? Aquilo que você gostar. Se você gosta de historinha, você pode ler historinha. Se você gosta de livrinho de criança, você pode ler livrinho infantil, pode ler revista, pode ler jornal, pode ler pela internet. Agora que vocês têm internet em casa, pode fazer a leitura, certo? Pode pegar o livro do sexto ano de vocês para fazer a leitura. Então, o importante é ler. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão falar e melhor vocês vão escrever. Certinho? Então, gente, ó, a prof tem a caligrafia, a escrita da prof é horrorosa, mas a prof ama ler. Eu só não aprendi a escrever direito, mas fazer leitura eu gosto bastante de ler, certo? E quanto mais vocês fazerem a leitura, melhor vocês vão entender aquilo que está lendo. Professora, mas minha escrita também não é bonita. Não tem problema não, gente. Vocês entendem o que está escrito? Vocês escrevem certinho, corretamente, né? Hoje em dia vocês têm uma ferramenta maravilhosa na mão, gente, que é o celular e a internet, né? Em vez de ficar o dia todo lá no TikTok, né, gente? Quem que fica no TikTok aí o dia inteiro, né, dona Emily e Beatriz? Eu vejo lá as postagens lá do TikTok, né? Em vez disso, vamos pegar lá livrinhos para poder fazer a leitura, né, gente? Olha só, a prof vai compartilhar aqui com vocês, então, quando que eu uso o hífen. Ai, aqui o João Lucas entrou, gente, que maravilha. Muito bem. Tudo bem, João Lucas? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, João? Ai, que bom, muito bem. João, você chegou agora, nós estamos falando sobre português, língua portuguesa, o uso do hífen, tá? E nós também vamos falar um pouquinho sobre a leitura, a escrita, como que eu faço para fazer a leitura, certinho? Então, assim, a prof vai compartilhar com vocês um vídeo sobre o hífen, tá? Quando que eu uso, quando que eu não uso o hífen. Vamos lá.
O professor vai salvar aqui. Só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês vão me falar se tá visualizando ou não, tá? Tá. Vocês estão visualizando? Oi? Oiê, bem-vindos com hífen. Bem-vindos com hífen a mais Isso, meninas, meninos, vamos desligar o microfone um pouquinho então? com Letícia. Eu sou a professora Letícia. Porque aí vocês vão conseguir ouvir melhor, tá? Inscreva-se. Vamos lá então. O prof vai aumentar aqui o volume. É a importância, o uso do hífen, tá? O prof vai aumentar aqui o volume. Aqui também. E a tela. Todos estão conseguindo ver, gente? Matheus, Daphne, Beatriz, Tá tudo. Daniela. Então, tá bom. Sim, né? Vamos lá, então. Quando, como e onde eu vou usar o hífen? Ah, gente, página sem resposta. Só um minutinho que está carregando. A minha internet tá uma maravilha. Vamos lá. Agora vai. Se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. E por que eu disse bem-vindos com hífen? Porque a aula de hoje é sobre hífen. Então aproveita, já pega seu caderno, pega a caneta para anotar todas as regras sobre hífen e nunca mais ter dúvida. Eu dividi essa aula em duas partes. Então primeiro eu vou falar sobre as regras em que se usa o hífen e depois eu vou falar quando você não deve usar o hífen. Vamos à primeira regra. Usa-se hífen após os prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró. Então sempre que eu tiver um desses prefixos, eu vou utilizar o hífen. Olha aqui, gente. Então vamos observar aqui. Hífen, prof, o que é hífen, pelo amor de Deus? Lembra que bem no início da aula a prof já estava falando para quem chegou agora? Hífen, gente, é esse tracinho aqui, ó. Consegue visualizar? Hífen é esse tracinho, certo? Então, separando uma palavra da outra, é o hífen do hífen. Aqui. Quando que eu uso mesmo? Quando que ela disse que a gente vai usar? Prefixo es, toda vez que tiver o es. Sem. O que é prefixo? O que nós estudamos mesmo? O que é prefixo? É aquilo que vem aquele que vem primeiro. Isso, lembra lá do prefixo e sufixo, ó, feliz, infeliz. In é o prefixo, vem antes, certo? Professora, Oi. professora, que você tá falando aquele tipo de, tipo assim, sem teto, pula-pula, ex-marido, tô vendo aqui, proativo. Justamente, ó. Muito bem. É esses mesmo, tá? Então, o uso do hífen, quando que eu vou usar, tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos. Ex-marido, sem teto, além-mar, pré-escola, aquém oceano, recém-casado, pós-graduando e pró-ativo. Todas essas palavras, elas são escritas com hífen, porque elas começam aí com esses prefixos que eu acabei de falar. Segunda regra de uso de hífen, entre vogais iguais. Então, se a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal, eu coloco hífen entre essas duas palavras, como é o caso de anti-inflamatório. Anti termina com i, inflamatório começa com i. Então, para separar essas duas vogais iguais, eu coloco o hífen entre essas duas vogais. Anti-inflamatório, contra, atacar, e
ondas. Por isso micro-ondas é escrito com hífen, porque micro termina com O e ondas começa com O. Coloca um hífen aí para separar as duas vogais iguais. Duas vogais iguais vão ficar juntas? Não, elas vão ficar separadas pelo hífen. E se as vogais iguais não ficam juntas, as consoantes iguais também não ficam juntas. Essa é a terceira regra do uso do hífen. Se a primeira palavra ela termina com uma consoante e a segunda palavra começa com a mesma consoante, eu vou separar essas duas palavras aí com hífen, como é o caso de interracial. Inter termina com R, racial começa com R. Coloco o hífen aí no meio dessas duas palavras para essas duas letras iguais não ficarem juntas. Subbibliotecário e super resistente são palavras aí que são grafadas com hífen. Mas atenção, nos demais casos não se usa hífen, como é o caso de hipermercado, supervalorizado e intermunicipal. Por quê? Porque, por exemplo, hipermercado termina com R, mas a segunda palavra começa com M, então não são consoantes iguais. Hífen ali só com as consoantes iguais, como interracial. Inter termina com R, racial começa com R, beleza? Quarto. Olha só, gente, aqui então, vamos lá refletir um pouquinho. Um desafio aí para vocês pesquisarem se realmente micro-ondas continua com o hífen ou não, na nova regra ortográfica, tá? Olha só, o uso do hífen, então, ela falou bastante aqui sobre vogais e consoantes. Essas aqui são as vogais. Quais são as duas vogais aqui, gente, no texto? Na palavra, em cada palavra. Quais são as duas vogais que estão separadas? No anti-inflamatório. Quais são as vogais, gente? I. Isso. A. E aqui é o O. Isso. Então, no anti-inflamatório... Oi. Estava pesquisando aqui, você pode escrever de dois tipos de micro-ondas, separado ou não separado. Isso, porque na nova regra ortográfica deixou livre, né, para poder fazer essa escolha tanto na escrita do micro-ondas, tá? Gente, então, olha só, as duas vogais aqui, quando se fala de vogais, nós estamos falando A, E, I, O, U, certinho? Então, quando tem as duas palavras, duas vogais juntas, aí eu vou utilizar o quê? O hífen, certinho? Para poder escrever. Quando se fala aqui, ó, entre consoantes iguais, interracial, quais são as duas consoantes que foram separadas? Não, aqui na 3, ó, entre as consoantes. Quais são as duas consoantes que foram separadas? R, B e o F. D, B, B, R, R. R, B. B e o R de novo, né? Então, quando eu tenho aqui duas palavras, gente, lembra que carro, eu tenho apenas uma palavra, certo? Então, eu não vou separar por hífen. Eu vou separar apenas quando tem... Caro. Caro. Isso. Então, eu só vou separar, gente, com o hífen quando eu tenho duas palavras, tipo anti-inflamatório, que é inflamatório, mas eu coloquei um pré, que é um prefixo que é o antes, né? Contra-atacar. Se eu for escrever apenas atacar, eu não preciso usar o hífen, tá? Aqui, interracial. Se eu for falar apenas racial ou inter, eu não preciso. Mas se eu for juntar as duas palavras, aí eu vou utilizar o hífen, tá bom? Certinho até agora? Sim. Então, vamos lá, então.
como interracial. Inter termina com R, racial começa com R, beleza? Quarta regra de hífen, antes de palavra iniciada por H. Então, se a segunda palavra começa com H, eu preciso colocar hífen, como é o caso de super-homem, anti-higiênico e sobre-humano. E nesses três casos, a segunda palavra começa com H, como é o caso de homem, higiênico e humano. Então, eu preciso colocar o hífen aí para separar essas duas palavras. Super, hífen, homem. Anti, hífen, higiênico. Sobre, hífen, humano. Existe uma exceção, que é a palavra subhumano. E na palavra subhumano, perde-se o H, né? Então o H ele desaparece e fica sem o hífen também. Fica escritinho aí, subhumano, tudo junto, sem hífen e sem H também. Essa é a exceção desta regra. Vamos à quinta regra para o uso de hífen. Palavras compostas por justaposição que apresentam uma unidade semântica. Como assim palavras compostas por justaposição? Quando eu junto ali duas palavras e não há perda de som de nenhuma dessas palavras, esse é o processo de formação de palavras justaposição, denominado justaposição. Então, eu vou juntar aí duas ou mais palavras, sem a perda de som de nenhuma dessas palavras. E elas apresentam uma unidade semântica. Como assim? Elas querem dizer uma coisa só. E aí, nesses casos, eu vou juntar essas duas palavras com hífen, como é o caso de segunda-feira, guarda-chuva e arco-íris. São palavras diferentes. Segunda é uma palavra, feira é outra palavra. Mas quando eu junto essas duas palavras, segunda e feira, elas querem dizer uma única coisa. Diferente de só segunda, diferente de só feira. Elas Certinho. E aí, gente, fácil ou difícil essa? Muito fácil. Muito fácil, olha só. Tá fácil até agora, né, gente? Olha só. Então, quando fala aqui do uso do hífen, lembrando aqui, né, prof, que o hífen é o tracinho lá que a prof todo dia coloca entre segunda-feira, né, terça-feira. Então, vamos lá. Quando nós... Oi? Mas aí a gente está estudando uma coisa minúscula. Um tracinho. Um tracinho de nada, né? E faz toda a diferença, você viu? Olha só, nós estamos estudando só esse negocinho aqui, ó, só o hífen. E assim faz toda a diferença, gente. Por quê? Porque sem o uso dela, muitas vezes a escrita fica errada, né? Olha só, então, super-homem. Tô antes da palavra iniciada por H. Então, gente, olha só. Se eu tenho aqui homem, se eu quero escrever apenas o homem, eu não vou utilizar H. Eu não vou utilizar o hífen, certo? Mas se eu quero dizer que aquele super-homem, o homem começou com H. Então, eu vou utilizar o hífen, né? Sobre-humano, aqui também começa com H. Então, eu vou utilizar o hífen. Anti-higiênico, né? E também o uso do hífen. Aqui são palavras compostas por justaposição, como ela nos descreveu. Todos os dias, ó. Segunda, que quer dizer algo, e feira, que quer dizer algo diferente. Mas quando eu junto as duas, quer dizerem a mesma coisa. Um dia da semana. Segunda-feira. Terça, hífen, feira. Quarta, hífen, feira. Até sexta, eu uso o hífen. Sábado, feira, existe? Não, não existe. Então, não tem hífen, né? Sábado e domingo. Certinho? Guarda e chuva. Se eu pegar o nome do guarda e o nome da chuva, vai formar guarda-chuva. Então, são nomes diferentes que formam a mesma... E aqui ele forma a mesma palavra. Então, eu vou utilizar o hífen. Arco mais íris, também vou formar arco-íris. Então, eu vou utilizar o hífen. Tá fácil até agora ou tá difícil, gente? Tá fácil. Tá fácil? Tá fácil. Então tá, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me avisando que eu paro, tá? E a gente volta.
tem um outro significado. É isso que quer dizer unidade semântica. Então, quando tem palavras compostas por justaposição que apresentam uma unidade semântica, essas duas palavras elas são unidas com hífen. Sexta regra para o... Ih, gente, anúncio. Pera aí. Quem que tá com o pintinho aí por perto? É você, Dani? Tá com o pintinho aí por perto? Você tem medo de alfabetizar? Só de pensar em alfabetizar uma criança te dá calafrio. E sabe por quê? Vamos lá. Meninas, quem tá com o pintinho aí por perto? Dani não tá na chamada, pô. Não tá? Ela saiu? É eu. Ah, é você que tá com os pintinhos aí por perto? Vamos lá, então. Para o uso do hífen em palavras compostas derivadas de topônimos. O que são topônimos, professora? São palavras que expressam os lugares de origem das pessoas. Então, eu coloquei aí 3 exemplos, todos eles bem mineiros, como Belo Horizontino, Sul Mineiro e Pouso Alegrense. Então, Belo Horizontino, quem nasceu em Belo Horizonte, Sul Mineiro, quem nasceu no sul de Minas, e Pouso Alegrense, quem nasceu na cidade de Pouso Alegre. Então, todas essas palavras, que são palavras compostas, derivadas de topônimos, elas são escritas com hífen. É Porto Alegre? Não, é Pouso Alegre, em Minas. Ah, tá. Em Minas. Entendi. Aliás, se tiver alguém de Pouso Alegre assistindo a esse vídeo, comenta aí, né? Que eu sou de Pouso Alegre também. Ou então comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos à 7ª regra para o uso de hífen em palavras compostas que designam espécies animais e... Vamos lá até agora, então. O uso do hífen aqui, né, que nós temos... Aqui, então, vamos deixar ela falar, então, aqui do 7º, que aí a prof volta e fala de todos. Vamos lá. Botânicas, como é o caso de erva doce, couve-flor, bem-te-vi, pimenta do reino. Todas essas palavras aí de espécies animais e botânicas, elas também são grafadas com hífen. Agora a gente vai entrar nos casos em que não se usa o hífen. As palavras aí de espécies animais e botânicas, elas também são grafadas com hífen. Agora... Tranquilo até agora, gente? Olha só, então, aqui ainda usa-se o hífen, né? Como ela disse, quando se fala, né? E mato-grossense, né? É também palavras compostas derivadas de topônimos. Todas as vezes que vocês verem essas palavras topônimos, quer dizer cidade ou origem de onde se vem, das cidades, tá? Topônimos. Diferente a palavra, né? Mas é isso aí mesmo. Belo Horizontino, né? Que é a origem lá onde a pessoa nasceu. E também em palavras compostas. Vocês têm certeza que a mamãe já fez bastante chá para vocês de erva doce. Vocês aí têm certeza que vocês comem couve, flor, né? Aqui a gente presencia bastante os bem-te-vis, né? Pimenta do reino. Então, todas as palavras compostas de origem, tanto os animais quanto os botânicos. Prof, o que é botânico? Botânico vem lá de flores, né? Quando se fala de botânica, trabalhar com flores, que é erva doce, couve-flor. Prof, couve-flor, mas a gente come. Sim, couve-flor, o nome já fala, é uma flor, né? Uma couve que dá uma flor. Então, também é de origem botânica. E nesses casos, eu uso o hífen, sim, o erva doce, o chazinho lá do erva doce que a mamãe faz, eu utilizo esse sinalzinho aqui, gente. Lembra que o hífen, nós estamos falando do hífen. E o hífen, ele é apenas esse tracinho, como o João Lucas disse. Prof, mas nós estamos estudando só esse hoje, só o hífen. E dá um caminhão, né, de informações, certo? Olha só, o bem-te-vi eu usei 2 vezes o hífen. Aqui no bem e no vi, bem-te-vi. Pimenta do reino, certo? Posso utilizar dois hífen? Pode sim, olha só, no exemplo de bem-te-vi. Bem-te-vi, pimenta do reino.
certo? Aí de espécies animais e botânicas, elas também são grafadas com hífen. Agora a gente vai entrar nos casos em que não se usa o hífen. Primeiro caso em que não se usa o hífen e é a 8ª regra da nossa aula de hoje. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com consoante, exceto R e S. RS é uma regra específica sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, então quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com consoante, a gente não usa hífen, como é o caso de autopeça, seminovo e ultramoderno. Vamos pegar lá a palavra autopeça. Auto termina com a vogal O e peça começa com consoante, com a consoante P. Então, nesse caso, terminou com vogal, começou com consoante, eu junto essas duas palavras, não utilizo hífen. Mas atenção, com o prefixo vice sempre se utiliza hífen, como é o caso de vice-presidente, vice-rei e vice-almirante. Vice sempre com hífen. Nos demais casos, terminou com vogal e começou com consoante, sem hífen. Outro caso em que não se usa o hífen entre vogais diferentes. Então, o prefixo, a primeira palavra lá, terminou com uma vogal, a segunda palavra começou com uma vogal diferente, eu junto essas duas palavras, não coloco o hífen. Então, vamos lá. Autoescola, infraestrutura, semi-analfabeto. Vamos pegar a palavra autoescola. Auto termina com o quê? Com O. Escola começa com a vogal E. São duas vogais aí, só que são vogais diferentes. Lembra que quando era a mesma vogal eu separava com hífen? Beleza, agora com... Muito bem, então, gente. Aqui é o caso que não vou utilizar o hífen, certo? Até agora, gente, a gente estava assistindo e vendo as palavras que utilizavam o hífen. Agora, olha o não aqui, ó. Não se usa o hífen, não utiliza, certo? O que ela quis dizer? Que são todas, quando o prefixo, o que é prefixo? A palavra que vem antes, pré. Vamos lá, prof, vai... Olha só, pré, quando vocês começaram a estudar, vocês começaram no 6º ano ou no prézinho? No pré, então pré veio primeiro, prefixo, né? Termina com a vogal e a palavra começa com consoantes, exceto o R e o S, né? Então vamos lá, autopeça. Aqui eu tenho auto, tenho duas palavras aqui, né, gente? Quais são as duas palavras aqui? No autopeça. Tá. No autopeça, quais são as duas palavras que eu tenho, que juntaram? Autopeça, seminovo, a ultramoderno. Isso. E no autopeça, quais são as duas palavras que se juntaram? As palavras que se juntaram? Tenho duas palavrinhas aqui. Ajuda aí, meninas. Quais são as duas palavrinhas no autopeça? Vice-presidente? Veja bem, autoescola eu tenho a palavra auto e a palavra escola. E no autopeça, quais são as palavras que se juntaram? Auto e o peça. Perfeito, Maria. Isso. Eu tenho a palavra auto que se juntou com a palavra peça e ficou autopeça. Por que eu não vou... Isso. E por que eu não vou utilizar o hífen aqui, meninas? Seminovo, que você tá falando? Não, aqui no autopeças. Por que eu não vou utilizar o hífen aqui no autopeças, se são duas palavras? Porque não tem outra vogal igual a de O. Termina com O, mas não começa com O, começa com P. Então eles não vão se juntar e nunca... Perfeito, João Lucas. Muito bem. Porque não termina e não começa com a mesma letra. Muito bem. Auto terminou com O e peça começa com P. É igual? Não, não é diferente. Então, eu não vou utilizar o hífen. Seminovo. Quais são as duas palavras aqui que eu tenho no seminovo? Seminovo.
Perfeito. E por que que eu não vou utilizar aqui o hífen? Porque não começa com a mesma letra e não termina, e não começa outra com a mesma letra e não termina com a mesma letra. Ah, mas vocês estão ficando bom nisso? Ultramoderno. Quais são as duas palavras que eu tenho aqui no ultramoderno? Ultra e moderno. Ultra e moderno. E por que que eu não vou utilizar o hífen aqui, gente? Porque não termina com a mesma letra e não começa com a mesma letra. Muito bom mesmo. Ultramoderno. Começou com A e terminou com A e começou com M. Perfeito. Exceto aqui, gente, atenção com prefixo que começa com vice, né? Vice-presidente. Aqui, gente. Vice-almirante, vice-rei. Isso. Aqui, gente, ó, terminou-se com E e começou com R. Mas toda palavra que começa com vice-versa, vice-rei, vice-presidente, né? Vice-governador, todas as palavrinhas começam com vice. Depois, se eu quiser colocar uma outra, eu vou utilizar hífen, certinho? Aqui entre não pode se juntar. Isso, perfeitamente. Entre vogais diferente. Aqui é o que nós vimos ali também. Autoescola. Quais são as duas palavras que eu tenho juntas, gente? Autoescola. Eu tenho a palavra auto e eu tenho a palavra escola. São duas palavras diferentes. E por que que eu não vou utilizar o hífen? Porque não termina com a mesma letra, que é o O, e que o outro não é um O, é sim um E. E as não vão ter um I, porque elas vão separar, porque elas não têm a mesma letra. O que terminou e o que começou. Perfeito. São as entre vogais diferentes, né? Quais são as vogais? O e E. São iguais? Não, não são vogais, mas elas são diferentes. Então, eu não vou utilizar o hífen. Infraestrutura. Quais são as duas palavras que eu tenho aqui, gente? Fala aí, Maria. Você não sabe? Maria, Emily, Qual que é a Beatriz, palavra? Matheus. Quem mais que tá aí? A Daphne. Infraestrutura. Infraestrutura, meninas, meninos, ajuda, vamos lá. Quais são as duas palavras que eu tenho no infraestrutura? Infraestrutura. Isso, infra e estrutura, perfeito. Semi-analfabeto. Semi e analfabeto. Perfeito, semi e analfabeto. Como os dois não terminaram e não começaram com a mesma letra, ele não vai utilizar o hífen. Fácil, né, gente? Vamos lá, tá terminando esse aqui agora. Como eu tenho vogais diferentes, a primeira palavra termina com uma vogal, a segunda palavra começa com outra vogal. Nesse caso, eu deixo essas duas palavras unidas, juntas, sem o hífen. Agora, a próxima regra é a regra do R e do S, quando aparece lá os dois R's e os dois S's, que o pessoal ficou super confuso na última reforma ortográfica. Pensa assim, quando o primeiro elemento, a primeira palavra, terminar com uma vogal e a próxima palavra, o segundo elemento, começar ou com R ou com S, não tem hífen. Vou juntar essas duas palavras e vou duplicar o R ou o S. Olha lá a palavra antissocial. Tenho duas palavras, antissocial. A palavra anti termina com o quê? Com uma vogal, a vogal I. A segunda palavra começa com a letra S. Então, nesse caso, eu junto essas duas palavras e coloco dois S's. A mesma coisa acontece com o R, de contra-regra. Tenho a palavra contra, terminou com vogal, a vogal A. E a palavra regra, começou com a consoante R. Junto essas duas palavras e duplico o R. Só posso duplicar o R ou o S. Não vai duplicar outras letras não, viu, gente? Só R e S. Por isso, antissocial com dois S's, contra-regra com dois R's e mini saia com dois S's também, porque eu tenho mini mais o saia junto os dois, dobra aí o S.
Essa é a regra, então, do R e do S. Precisa terminar, o primeiro elemento terminar em vogal, o segundo elemento começar com R ou S, para aí sim juntar e duplicar o R ou o S. Próxima regra de uso de hífen. Quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa em vogal, como é o caso de hiperativo. Olha para a palavra hiperativo. Eu tenho dois elementos aí. Eu tenho o elemento hiper, que termina com a consoante R, e tenho a palavra ativo, que começa com a vogal A. Então, nesse caso, termina com consoante o primeiro elemento, o segundo elemento começa com vogal, eu uno esses dois elementos formando uma única palavra, como é o caso de hiperativo, interestadual. É super interessante, super termina com R, interessante começa com I, consoante, vogal, juntos os dois, e aí fica... Muito bem, gente. Aqui começou a complicar um pouquinho, mas vai ficar super, super fácil, que eu tenho certeza. Vamos lá, ainda continuamos aqui com como não se utiliza quando não se utiliza o hífen. Lembrando que primeiro a gente estudou quando utilizar e agora quando não utilizar, certo? Então vamos lá, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento termina com R ou S. Vamos focar bem, eu só posso duplicar quando termina, quando o segundo elemento, o que é segundo elemento? A segunda palavra aqui, tá? Começar com o R ou com o S. Vamos lá. Antissocial, qual é a palavrinha mesmo que nós temos, gente? No antissocial? Ih, cadê a turminha? Antissocial. Cadê aqui? Social. Antissocial. Mas e aí, gente, se eu for comparar aqui, tá sobrando uma letra. Qual letra que tá sobrando? S. S. Justamente, por que o S está sobrando aqui na parte de cima? E eu não posso Mas não é social, uma palavra que não pode ser separada. Tem que ser juntada. isso, elas... A palavra tem que ser duplicada. Isso. Então eu tenho aqui o anti e o social, mas o meu social, ele só tem um S e aqui aparece dois S. Por quê, gente? Porque é uma palavra que não pode ser separada. Isso, a palavrinha aqui não pode ser separado, então ele vai duplicar. O que é duplicar? Escrever o S duas vezes. Antes, social. Não, vai ficar antes, né? Social juntos e sem o uso do hífen, certo? Assim acontece também com contra regra, fica contra regra juntos e com dois S, mini saia. Saia com dois S, prof? Não, saia é com um S, gente, tá? Então, quando vocês forem escrever saia, não lembra desse saia aqui, não. Eu só posso duplicar nesse caso que eu tenho duas. Acho que eu entendi. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? Então, antissocial, contra-regra, mini saia. Aqui embaixo nós temos hiperativo, hiper, né? De hiper e ativo. Então, fica juntos hiperativo. Interestadual, que nós temos aqui o inter, mais o estadual, que fica interestadual. Super interessante, que é o super, mais o interessante. Isso, que fica super interessante. Juntos e sem o uso da... Essas aí, prof. Ah. Essas as palavras não podem ser duplicadas. Isso, essas aqui não podem ser duplicadas porque elas não utilizam... aqui terminou com hiper, né? E aqui ativo. Senão fica hiperativo, né? Então ela não mas pode... só tem um segredinho para elas não se separarem, que é o R e o S. Isso, muito bem, quando o segundo elemento começa com R ou S. Aqui nesse caso ele começa com A,
não começou com R nem com S, né? Aqui ele começou segundo elemento, ou seja, a segunda palavrinha terminou com E. E aqui terminou com I. Certo? Desculpa, começou, né? E não terminou. Então, não vou duplicar. Vou duplicar apenas quando ele começar. Ó, regra. Regra começou com R, social com S e saia também com S. Nesse caso, eu vou duplicar. Muito bem. Até agora, tudo bem, gente? Até agora, certinho com o português? Vocês têm dúvida ainda com o uso do hífen? Eu tenho... Então, assim, gente, o uso do hífen, ele é bem extenso as nossas regras. Eu passei uma atividade... A Emily tá descarregando. E já estamos finalizando também, Emily. Só mais uns minutinhos, tá? Que o seu celular aguente aí. Então, olha só. Então, gente, a língua portuguesa é essa. Pratique bastante leitura, gente. Leia, 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 leia bastante. Prof, mas eu não tenho o que ler. Ah, tem sim, gente. A prof também não tinha quando era criança, quando estudava, não. Mas sabe o que eu lia? Embalagem de arroz, embalagem de feijão, embalagem de macarrão. Essas sacolas que vêm. Oi. Como hoje a gente tem livro, a gente pode ler os textos que estão no livro, ué. Justamente. Essa atividade, gente, tá lá no livro de vocês, o uso do hífen. Mas por que a prof então tá passando? Porque estudar junto fica muito mais fácil, não é mesmo? Que facilita bastante a gente estudar em conjunto. Certo? Maria, tem dúvida no uso do hífen, Maria? Não. Não? Matheus, você tem dúvida, Matheus? Não. Tranquilo até agora? Agora me dá uma coisa. No seu WhatsApp tá uns negócios lá do hífen. Mandei umas palavras lá que não teve nessa aula, mas que estão lá. Ah, muito bem. Olha aí, parabéns, João, pela sua iniciativa. Você pesquisa bastante, é isso mesmo. Como a prof disse, gente, a ferramenta tá nas suas mãos, nas nossas mãos. Então, não se atente apenas com aqui, José, quebra-cabeça, guarda-sol, segunda-feira, decreto, lei, primeira-dama, matéria-prima. Excelente. Oi. Fui aqui ver quanto grau tá fazendo aqui em casa, né? Onde a gente mora. 12 graus. Quantos graus que você tá fazendo? Tá fazendo 12 graus aí? Não, aqui não, a prof nem sabe, a prof não olhou ainda. Mas vamos lá, não vamos fugir do nosso foco não, vamos lá. Aqui onde eu moro, tá fazendo 1 grau. 1? Quantos graus, João? 1 é gelado, muito, muito frio. Nossa, eu acordei com meus pés tremendo, parecendo que ia gelar. Quase caindo neve, 1 grau. Vamos lá. Emily, você tem dúvida, Emily, sobre a nossa aula? Esse frio agora. Verdade. Beatriz, a Beatriz ainda está aí? Também não. Também não? Daphne, você tem alguma dúvida, Daphne? Daphne, tem alguma dúvida? Muito bem, então vocês mandaram aqui também, né, algumas palavrinhas, matéria-prima, o João, né, mandou aqui, a Emily disse que está descarregando. Então tá bom, gente, de língua portuguesa essa, o uso do hífen. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho de ciências, tá bom? Eu não, prof, Matheus. Tudo bem, Matheus, qualquer dúvida você me avisa. Daphne também, Emily, Maria, né, João, Matheus, tá tudo ok. Então, gente, olha só. O meu tá certinho. O meu tá descarregando, mas eu botei carregar aqui embaixo. Então vamos lá, aguente aí mais 5 minutinhos, gente. Só pra falar de ciências, pra não deixar ciências passar sem. Olha só, então nós estamos falando das indústrias petroquímicas. O que é isso, prof, pelo amor de Deus? É simples, gente. O que nós utilizamos hoje de plástico, de borracha, vem do petróleo. E de onde retira esse petróleo, prof? O petróleo é retirado de dentro do solo, pelas indústrias petroquímicas, que passa por um processo químico que chega a muitas coisas, muito derivado da nossa casa. Oi, João. Falando em indústria e petróleo, sabia que esse petróleo é o que faz gasolina e diesel? Isso também, muito bem. Então, as indústrias...
Sim, sim, o que nós temos hoje, gente, da indústria petroquímica é gigantesco, é um leque, gente, enorme. Muitas coisas que nós consumimos hoje que vem do petróleo, certo? Só que esse petróleo é não renovável. Por quê? Porque um dia vai acabar, certo? Então, como ele é retirado do solo, um dia pode ser que acabe. E aí? O que nós vamos fazer sem isso, né? Vocês estão vendo a tela da prof, gente? Tô. Certo? Todo mundo está vendo? Beatriz, Matheus, Maria? Sim. Sim? Vamos lá Eu então. estou vendo. O petróleo e a indústria petroquímica. Pro, não tá vendo nada? Eu tô vendo. Ainda não? Acho que tá carregando. Tá carregando ainda, que a internet da prof tá lento também. Aí que eu apareci aqui agora. Isso, está carregando. É A rapidinho. internet aí é brava, hein, professor? Pois é, ó. Eu tenho que morar em um distrito que essa internet já cai. Já tô com esse fio aí que secou uma planta da minha mãe. Oh, gente. Está baixinho ou vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir ou tá baixinho? Não. Também não. Não está conseguindo ouvir? Vamos todos desligar então o áudio para ver se a gente consegue. Vamos lá. E agora, vocês conseguiram ouvir? Sua composição é a junção de carbonos e hidrogênios, os hidrocarbonetos. É encontrado normalmente na sua forma líquida. E no Brasil, é depositado Não está aparecendo a tela. o que interessa ainda mais a sua extração. Gente, vocês estão conseguindo ver? Não? Não ouvi nada. Não viu nada também, né? Deixa a prof voltar então. Vou tentar cancelar aqui. Ah, gente, ocorreu um erro. A prof não conseguiu compartilhar. Então, olha só, mas esse link está lá no grupo. A prof mandou lá no grupo, aonde fala das indústrias petroquímicas. O que que é isso? São indústrias onde eles, vamos dizer, indústrias do petróleo, né? O que que é petróleo, prof? O petróleo é um componente, vamos dizer, tipo uma graxa preta, né? Aonde é retirado lá do fundo da terra, do subterrâneo, né? Lá embaixo. Que são máquinas específicas, ferramentas específicas que retiram esse petróleo lá de dentro. Qualquer lugar eu posso furar que tem? Depende. Não é bem assim, né? Então, nós vimos que o petróleo, gente, ele é um componente muito utilizado em diversas coisas que a gente utiliza, como o plástico, o pneu do carro, o pneu da bicicleta, o pneu da moto, né? O combustível que a gente utiliza. O álcool é de petróleo, prof? Não, o álcool é de cana-de-açúcar, tá bom? Mas muitos outros são derivados, sim, do petróleo, plástico principalmente, né? Que utiliza em grande massa. Mas o plástico é diretamente do petróleo? Não, o plástico já é resíduo do resíduo que retira, mas mesmo assim é derivado do petróleo, tá? Mas a borracha, o pneu do carro, o pneu da moto, o pneu da bicicleta e muitas outras coisas que nós utilizamos no dia a dia, gente, é do petróleo, derivado do petróleo. Só que, como a prof disse, um dia isso acaba e nós precisamos pensar, né, em alternativa. Oi. Então quer dizer que a borracha é feita de petróleo? Sim, o pneu do carro aí do papai é de petróleo. A borracha, existe a seringa, que é aquela borracha
muitas vezes a borracha que é retirado daquela seringueira, né? Mas também existe a borracha que muitas vezes é retirado do petróleo, tá? Então existe a árvore já, gente, que ela solta um líquido que transforma em borracha. E existe também a borracha retirada do petróleo, resíduo do petróleo, tá? Então é uma matéria bem gostosa de vocês estudarem para ver a origem lá do petróleo. Não fica só na apostila não, gente. Vamos pesquisar, vocês têm internet, vocês têm telefone. Vamos sair do TikTok ou vamos entrar no TikTok arrasando nas aulas aí de ciências, falando sobre a indústria petroquímica, falando nos derivados do petróleo, como surgiu, de onde que veio os materiais que nós utilizamos. Que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muitos... Como que fala aí no TikTok? Vocês utilizam? Ganham dinheiro no TikTok? Isso aí, né, dona Emily? Vamos lá, dá uma aula lá e manda pra gente no nosso grupo. Oi. Não tem TikTok. Não tem TikTok, né? Também não. Eu vejo das meninas ali sempre. Mas eu quero ver vocês arrasando aí no TikTok, fazendo uma aula aí de ciências maravilhosas sobre petróleo. Tá bom, gente? Ó, vocês têm dúvidas sobre hoje, a aula de hoje? Não. Não, tudo tranquilo. Aí vocês conseguiram fazer Também não, professora. Não, Matheus. Maria, João, A tarefa consigo? tranquilo? Então, olha só, gente. A próxima semana é o que mesmo? O que vai ter na próxima semana? Riqueza do Iguaçu. Projeto Riqueza do Iguaçu. Semana de prova. E o negócio lá. Eu vou mandar uma foto do antes e depois aqui, tá? Ah, ótimo. Professora, Oi. a prova vai ser igual a que nós estamos fazendo aqui agora? Não, a prova a prof vai mandar no link pra vocês e vocês vão entrar no Forms e fazer a prova, tá? Ah, igualzinho aquela outra lá, né? Isso, igual a outra, aham. A aula já acabou, prof. A aula já acabou, meus pequenininhos, ó. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, pesquisem mais sobre o assunto. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Tchau.